Louvado é o nome do Senhor. Amém, meus irmãos? Muito boa noite. A paz do Senhor. Estamos todos bem? Graças a Deus. Feliz carnaval para você que escolheu o melhor lugar, que fez como Maria, escolheu a boa parte. Muitos hoje estão brincando e brigando para estar na rua, sob o pretexto de se divertirem, dando brecha e legalidade para Satanás. Irmãos, a nossa igreja está ficando uma igreja muito jurista, né? Nós temos vários advogados e advogadas. E eles, melhor do que ninguém, sabem a importância da legalidade nas ações. Nós vemos que muitos processos seríssimos são anulados porque alguém falhou em alguma etapa do processo. Em outras situações, causas muito importantes são ganhas, espaços são conquistados porque alguém encontrou alguma brecha no processo. Então, irmãos, da mesma forma que acontece no nosso ordenamento jurídico, também o é no ambiente espiritual. O nosso inimigo só age por legalidade. Então, é muito importante nós buscarmos, principalmente no tempo como esse de hoje, estarmos num lugar onde nós estamos blindando a nossa alma, o nosso coração, para a gente não dar esse tipo de legalidade. Amém? Irmãos, creem nisso? Eu vi um vídeo, acho que foi ontem, não sei se foi, acho que foi ontem antes da gente sair, um videozinho de uma menina fantasiada para ir para o carnaval, e ela dizia assim, alguém estava entrevistando ela, não, eu estava saindo de casa com uma roupa curtíssima, mas eu sou cristã, e o Espírito Santo me disse assim, não vá para o carnaval de roupa curta, vá com vestido comprido, pule e dance, mas honre ao Senhor. Rapaz, esse Espírito Santo está muito moderno, não está não? Olha o que o Espírito Santo falou para ela, não vá para o carnaval de roupa curta. É como se fosse assim, olha, se você for para o carnaval fantasiado de diabo, não vai não, que isso não é de Deus. Mas se você for fantasiado de anjinho, está tranquilo. Irmãos, a gente não pode ser enganado. Não podemos ser enganados. Ontem nós tivemos uma noite muito agradável aqui na igreja, né? Pelo menos até o momento que eu fiquei, eu pude testemunhar, me diverti muito com o meticuloso de uma irmã que puxa para cá, a outra que é competitivo, outra que dá um mergulho no chão. Isso é bom, irmãos, isso é saudável. Sabe por que é saudável? Porque daqui a uns anos, os irmãos vão olhar as fotos, vão lembrar daquilo que aconteceu aqui, e isso é criar memórias dentro de nós, né? O profeta disse que nós precisamos trazer à nossa mente, ao nosso coração, aquilo que nos pode dar esperança. Então, no dia que você não estiver legal, no dia que você estiver desanimado, pensando, a igreja não presta, o Espírito Santo vai trazer ao seu coração memórias que você criou. E se você não vive nada, se você não participa de nada nunca, que memórias que você está criando? Então é importante você criar memórias no Senhor, de risadas saudáveis, de momentos de confraternização bons, salutares diante do Senhor. Amém, meus irmãos? Graças a Deus, nós louvamos ao Senhor, porque nesse domingo, já ia falar segunda-feira, né? Nesse domingo de carnaval, nós escolhemos a melhor parte, que é estar na casa do nosso Senhor. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia comigo. Nós vamos abrir lá na carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 7. Louvado o nome do Senhor. 1 Coríntios, capítulo 7, versos 17 até o 24. Amém? Deixa eu abrir também, né? Senão fica difícil de ler. Fique bem à vontade para a leitura. Tenha uma devoção no seu coração, para nós lermos a palavra do Senhor e permitir que Ele fale conosco. Diz assim: entretanto, cada um continue vivendo na condição em que Deus lhe designou e de acordo com o chamado dele. Esta é minha ordem para todas as igrejas. Foi alguém chamado sendo já circunciso? Não desfaça a circuncisão. Foi alguém chamado sendo incircunciso? Não se circuncide. A circuncisão não significa nada e a incircuncisão nada é. O que importa é obedecer os mandamentos de Deus. Cada um deve permanecer na condição em que foi chamado por Deus. Foi você chamado sendo escravo? Não se incomode com isso, mas se puder conseguir a liberdade, consiga.
Pois aquele que sendo escravo foi chamado pelo Senhor, é liberto e pertence ao Senhor. Semelhantemente, aquele que era livre quando foi chamado é escravo de Cristo. Vocês foram comprados por um alto preço. Não se torne escravos de homens. Irmãos, cada um de vocês deve permanecer diante de Deus na condição em que foi chamado. Amém? Louvado é o nome do Senhor. Feche aí sua Bíblia, feche também os seus olhos, vamos orar mais uma vez. Senhor amado, em nome de Jesus, nós oramos, Pai, nessa hora. Dedicamos, Senhor Deus, esse momento ao Senhor e aquilo que o Senhor quer fazer e ministrar em nossa vida, falar conosco, tratar com o nosso coração. Nós nos submetemos, Pai querido e amado, à Tua palavra e à revelação que o Senhor tem para nós nessa noite. Que o Senhor, Deus querido e amado, ministre em nosso coração o Teu bom propósito e fale, Pai, no íntimo de cada alma, trazendo a nós, Senhor amado, aquilo que nós precisamos ouvir para o nosso aprendizado, para o nosso amadurecimento, para que nós cresçamos diante do Senhor, Pai, e sejamos cada dia mais prontos, mais aptos, mais fortalecidos, mais maduros, Pai, para suportarmos o dia mau e não desfalecermos, Pai querido, diante da tribulação, antes, para que nós continuemos a nossa caminhada, subindo, Pai, rumo ao lugar que o Senhor nos tem chamado, um degrau por vez, nessa escada que não tem fim, pelo menos nessa vida. Nós oramos, Pai, e no nome do Senhor Jesus nós já te agradecemos, crentes, Pai, naquilo que o Senhor há de fazer em nosso meio nessa noite, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Amém, meus irmãos? Tomem o seu assento. Louvado é o nome do Senhor. Irmãos, o apóstolo Paulo, nesse texto que nós lemos, ele está fazendo uma advertência aos irmãos da igreja de Corinto. E qual era essa advertência, pastor Vitor? Ele estava orientando as pessoas que elas não incorressem no erro de tentar se amoldar aos padrões que estavam sendo apresentados a eles. De que forma? Ele começa a dizer assim, olha, pode ser que você, quando foi chamado para a igreja de Cristo, você já tivesse sido circuncidado. Então não se preocupe em desfazer aquilo que a lei te obrigou a fazer. Fique tranquilo nessa parte. Mas aí ele virava para uma outra pessoa e disse, olha, pode ser que você, quando foi chamado para ser parte da igreja de Cristo, ainda não tenha se circuncidado. Você não sabe o que é circuncisão? Sim ou não, irmãos? Então tá. Pode ser que você ainda não tenha sido circuncidado. Então, se você ainda não tinha sido circuncidado, não se preocupe, não precise fazer a circuncisão. Então ele vem tratando com as pessoas, falou assim, olha, não se preocupe em amoldar a um padrão que alguém tente te empurrar, porque em Cristo todos nós já somos iguais. Na outra carta, Paulo vai falar assim, olha, não tem grego, não tem judeu, não tem escravo, não tem livre, todos nós somos um só no Senhor. Então aqui ele está dizendo assim, olha, todos nós podemos permanecer nessa condição social da maneira como nós somos chamados. E aí, irmãos, ele encerra o texto que nós lemos com uma frase que eu gosto muito de citar, às vezes em tons de brincadeira, outros momentos sérios como esse. Ele diz assim, olha, cada um deve permanecer na condição em que foi chamado, ou na posição em que foi chamado, a determinar ou a depender da versão bíblica que estiver utilizando. No contexto que Paulo está dizendo, ele está falando dessa questão social. Você é livre? Então continue livre. Você é escravo? Não se preocupe. Permaneça na condição em que você foi chamado. Paulo está dizendo assim, olha, irmãos, diante do Senhor, nessa vida que nós vivemos aqui, uns vão ter circuncisão, outros não vão ter circuncisão, uns vão estar livres, outros vão estar escravos, todos nós vamos ter uma medida, um lugar de caminhada nessa vida, todos nós vamos ter um lugar onde nós vamos andar. Se você viveu até aqui andando numa vida de circuncisão, porque te foram ensinados lá atrás, permaneça nesse lugar, fique tranquilo, fique bem. Se você viveu uma vida de liberdade até agora, não se submeta a mandamentos e não se torne escravo dessas coisas, também viva bem. Então ele está dizendo assim, olha, irmãos, cada um de nós tem uma medida. É só a gente fazer uma análise, irmãos, para o nosso ambiente aqui. Quando nós vamos ler a palavra no começo, uns ficam de pé,
outros permanecem assentados, sim ou não? Quem é mais santo que o outro nisso? Não tem, irmãos, cada um tem uma medida diferente. Tem uns que vão se sentir bem, quando eles vão louvar, vão pregar, vão ficar descalços. Não, porque Deus disse para Moisés: tire as sandálias, porque o lugar em que você está é uma terra santa. Glória a Deus, irmãos, essa é a sua medida. Outros vão andar noutra medida. Então, o que eu quero trazer para a nossa vida, para o início da nossa reflexão, é que cada um tem uma medida de caminhada. Cada um tem um lugar, ou um degrau, um nível de caminhada. Irmãos, Romanos capítulo 12, verso 3, Paulo diz assim: olha, ninguém deve ter a respeito de si mesmo um conceito mais elevado do que convém. Pelo contrário, cada um deve pensar sobriamente, de acordo com a medida de fé que recebeu. Todos nós, irmãos, temos uma medida de fé, amém? Irmãos, tem gente que é espiritual, plus, power, top. Outros são espirituais, mas já não são nem plus, nem top. Outros são só espiritual. Outros nem espiritual são. Um, se pudesse, estava na igreja todo dia. Outro, se pudesse, não estava na igreja dia nenhum. Assim ou não é? Nós temos medidas diferentes, irmãos. Se nós olharmos aqui dentro da igreja, cada um de nós tem um tipo de vida cristã, cada um de nós tem um tipo de maturidade cristã, cada um de nós tem um tipo de fé. E quando eu digo tipo de fé, porque cada um de nós quer uma medida do Senhor, e nós vamos caminhando em blocos nesse lugar, cada um na sua medida. Agora, Paulo fala algo muito interessante no verso 21, em especial quando ele fala do escravo, e eu queria chamar sua atenção para isso. Ele está falando que quem é circunciso não precisa desfazer a circuncisão, que quem é incircunciso não precisa circuncidar. Ele fala para não se preocupar se é livre, se é escravo, mas ele diz assim: olha, se você é escravo, não se incomode com isso não, mas se você tiver a oportunidade de melhorar a sua situação, de ter uma evolução, faça. Então, irmãos, o que eu quero trazer para nós iniciarmos a palavra do Senhor para nós nessa noite é que todos nós temos uma medida de fé. E não se preocupe se a sua medida de fé for diferente da minha medida de fé, se for diferente da medida de fé da Priscila, do Bruno, ou diferente da medida de fé da pastora Franciana. Não se preocupe, porque nós somos pessoas diferentes, temos vidas diferentes, temos lutas diferentes, temos dificuldades diferentes. Agora, o que Paulo diz é: olha, mesmo que nós tenhamos vidas diferentes, níveis de fé diferentes, medidas diferentes, se nós tivermos a oportunidade de melhorar, nós precisamos melhorar. Por quê? Porque senão a gente pega uma palavra como essa e entenda assim: não, tudo bem, então, eu estou na minha medida de fé, o pastor Vitor falou que cada um tem a sua, eu estou bem, eu não preciso mudar. Não, nós precisamos, porque nós estamos numa escada que é infinita. E qual que é o problema? Porque se eu estiver lá no 10º degrau da minha escada, eu vou olhar para baixo e vou ver muita gente que está abaixo de mim, concorda comigo? Olha, estou igual o fariseu, hoje eu jejuo 3 vezes por semana. Tem gente que nem jejua, estou bem, não estou? Mas se eu olhar para cima, irmãos, eu vou ver que tem gente jejuando 10, 15, 30. Vou ver gente que está igual Moisés e Jesus, 40 dias sem comer. E aí eu faço o que, pastor Vitor? Eu menosprezo o que está de baixo, o invejo o que está em cima? Não, eu entendo que cada um tem a sua medida. E não há nada de errado em ter a sua medida. Mas, se possível, faça tudo para melhorar. Esse, irmãos, é o cerne daquilo que nós queremos tratar. Por quê? Porque o texto que nós lemos, irmãos, ele ilustra a nossa vida. Todos nós temos lugares diferentes de caminhada, e não há problema nenhum nisso. A questão é que se nós não olharmos direito o lugar onde nós estamos, e como eu disse, eu estou lá no 10º degrau, uma hora eu olho para baixo, outra hora eu olho para cima, e não presto atenção no degrau onde eu estou para solidificar o meu pé. Esses dias nós estávamos passando uns dias numa casa de veraneio,
E foi tudo uma bênção, irmãos. Toda maravilha. O passeio foi bacana, a viagem foi legal. Mas na hora de nós arrumarmos a bolsa para nós irmos embora, né, vamos sair cedo para a gente não pegar esse trânsito na estrada, estava garoando. E aí eu descendo com a escada, bonitinho, descendo com as bolsas na escada, não prestei atenção no degrau em que eu estava. Já estava pensando em chegar lá embaixo. E eu, escorreguei. E caí com o bracinho assim, bonitinho na escada. Ralou meu braço tudo. E foi um aprendizado não muito legal. Porque nunca é bom nós nos machucarmos. Se eu tivesse, irmãos, prestando atenção no degrau onde eu estava, eu iria direcionar o meu pé para pisar em cima da lixa que cada degrau tinha. Mas porque eu estava olhando para outro degrau, eu me descuidei de onde eu estava colocando o meu pé. Então, irmãos, a importância de nós estarmos atentos à medida que Deus confiou a nós, é porque nós seremos cobrados na medida em que nós estivermos. Amém? Amém, irmãos? Você vai ser cobrado em qual medida? Você não vai ser cobrado na medida que Deus me deu, irmãos. Você também não vai ser cobrado na medida que Deus deu para Zezé ou para Lorena. Não, Deus vai te cobrar na medida em que Ele te deu. Por isso Paulo diz, cada um pense sobriamente, de acordo com a medida de fé que recebeu. Porque é nessa medida de fé que você vai caminhar. Qual que é o grande problema? O problema é que nós temos medidas de fé diferentes para vidas diferentes. Se eu perguntar assim, irmãos, quem que queria ter a fé de Abraão? Quem queria ter a fé de Abraão? Seja sincero. Agora, como é que Abraão conseguiu aquela fé? E aí, Abraão, me dá o seu filho aí. Abraão, abandona tudo que você construiu até os 75 anos de idade, vai embora. Para onde, Senhor? Vou te mostrar para onde. É como se você fosse para o aeroporto, só com a mochilinha nas costas. Para onde eu vou, Senhor? Fica olhando o painel aí. De repente vai brilhar uma cidadezinha, você vai para lá. Sem planejamento, sem nada. Então Deus veio construindo aquela fé, irmãos, ao longo de provas e de situações muito difíceis, muito robustas para nós. Então eu preciso entender que eu tenho uma medida de fé, eu preciso entender que essas medidas de fé são diferentes, eu preciso entender que eu preciso melhorar na medida de fé que Deus me concedeu, e eu preciso entender que olhar para a medida de fé do outro pode me inspirar, mas não pode me levar a imitá-lo de uma maneira que não é inteligente. Por quê? Porque senão eu vou morrer. Já viram uma expressão muito antiga que diz que galinha que acompanha pato morre afogado? Está vendo? O problema não é ela tentar imitar o pato. O problema é ela tentar imitar o pato tendo as características de galinha. Porque se ela tivesse as mesmas características do pato, estava de boa, não estava? O problema, irmãos, não é eu tentar imitar um mergulhador. Vai ficar fácil, né? O problema não é eu tentar imitar um mergulhador que vai lá nas profundezas dos rios, das cavernas, do mar e explora aquele monte de coral. O problema sou eu tentar imitar um mergulhador sem ter os mesmos equipamentos que ele tem, sem ter a mesma estrutura pulmonar que ele já desenvolveu. O problema não é sou eu olhar para quem está saltando de paraquedas e também querer saltar de paraquedas. Deve ser uma experiência muito legal. O problema sou eu tentar saltar de paraquedas sem saber nem onde é que puxa o paraquedas. A possibilidade de eu morrer é muito grande, sim ou não? Então, irmãos, o Senhor nos chama hoje para alguns lugares. Primeiro, reconhecer onde nós estamos. E entender que não tem problema, independente do lugar, independente do degrau que você esteja, não tem problema você estar nesse degrau. E também não há mérito em estar nesse degrau. Olha, já estou no 18º degrau. Não tem mérito. Porque nós temos medidas de fé diferentes. Agora, se não tem problema e não há mérito, qual que é a dificuldade quando nós tentamos caminhar com a fé do outro? É que muitas vezes nós nos cansamos, nós nos frustramos, nós ficamos com raiva e nós desanimamos. Se a gente olha para alguém que está acostumado a fazer muitas coisas e a gente, porque está empolgado, cola nessa pessoa e vai tentar fazer muitas coisas como ela, a possibilidade de a gente se frustrar é muito grande, porque a gente não vai conseguir. A medida de fé que aquela pessoa está é diferente da medida de fé que nós estamos.
e não tem errado e não tem certo, meus irmãos. Nós só estamos em degraus diferentes. Agora, o que eu faço, pastor Vitor? Que eu entendo que eu estou num degrau que é diferente do outro. Eu preciso continuar subindo, porque a escada é em... Esse, irmãos, é o X da questão. Quando nós olhamos para essa questão de comparação, vou trazer alguns exemplos para nós meditarmos. Quem que sacrificou um filho ao Senhor? Quem, irmãos? Mais convicção, né? Irmãos, quem que sacrificou um filho ao Senhor? Abraão, não foi? Quem pediu para Abraão fazer aquilo? Deus, top. Medida de fé de Abraão. Mas quem que sacrificou um filho ao Senhor? Quem? Então, Deus ofereceu um filho ao Senhor? Não, mas quem sacrificou um filho ao Senhor? Quem? Teve um homem que falou assim: se Deus me der vitória nessa batalha, se Deus me abençoar, quando eu chegar em casa, o primeiro que sair naquela porta eu sacrifico ao Senhor. Ele foi, venceu. Quando chegou em casa, quem que saiu na porta? Filho dele, Jefité. Os dois irmãos sacrificaram filhos ao Senhor, ou os dois se dispuseram a sacrificar filhos ao Senhor. A questão é, Abraão, Deus pediu para ele fazer isso, ele estava nesse degrau. Jefité não, Deus não pediu para Jefité fazer aquilo, não pediu. Lá em Atos dos Apóstolos, a Bíblia vai nos contar, finalzinho do capítulo 4, salvo engano, de um homem chamado Barnabé. E Barnabé, ele tinha um coração muito generoso no ofertar. Vendeu uma propriedade, pegou tudo que tinha e botou aos pés dos apóstolos, porque ele estava vibrando com o ministério que estava crescendo. Ele falou assim: eu quero dar tudo. Uau, está aqui tudo. Nos versículos seguintes, já no capítulo 5, a Bíblia fala de um homem chamado Ananias, com sua mulher chamada Safira. Também foram dar tudo para o Senhor, só que reteram parte da propriedade que haviam vendido. Ainda disse assim: Pedro, você tem certeza que foi por esse valor mesmo que você vendeu? Foi, claro que foi. Aqui tem até a notinha falsificada, está aqui, ó, foi por esse. Os dois irmãos relataram, tanto Barnabé quanto o casal Ananias e Safira, relataram que estavam dando tudo para o Senhor, mas estavam em estações diferentes, níveis diferentes. Então, irmãos, os dois falaram que estavam dando tudo ao Senhor, mas são medidas diferentes. Abraão e Jefité fizeram a mesma coisa, mas medidas diferentes. Então, irmãos, nós entendemos que nós estamos nessa caminhada, e que nessa caminhada nós temos medidas diferentes, e que eu posso me inspirar em alguém, mas se eu não fizer aquilo com um amparo, eu não tenho respaldo naquilo que eu estou fazendo. Vou dar um exemplo. Imagine que você vai na casa de alguém e vê uma casa muito bonita, com estruturas muito bonitas. Olha que bonita essa coluna, uau, que linda essa casa, quando eu for construir eu vou fazer uma igual. Aí a pessoa vai, quando vai começar a construir, fala assim: eu quero uma casa igual àquela. Aí ela começa a subir as paredes, sobe a teto, bota 5 janelas desse lado, mais 2 portas e faz tudo igual. Só que ela não viu os fundamentos que foram colocados. Esteticamente a casa ficou igual, mas quando os problemas vierem a casa cai, porque ela tentou andar numa medida que não era dela. Por que, irmãos, que estou falando isso tudo? Para que quando nós olharmos para onde nós estamos, para que quando nós olharmos para as pessoas da nossa geração, nós possamos entender que estamos em medidas diferentes. Irmãos, eu tenho 41 anos, tem pessoas de 41 anos que eu olho e falo assim: cara, esse cara já está lá na frente, meu, está voando, cara, eu também queria estar lá. Poxa, não dá para fazer um download não, espetar um chip aqui, fazer igual aquela pessoa, falar como ele, ir nos lugares que ele vai, pregar como ele prega. E aí, irmãos, eu preciso entender, nós temos medidas diferentes. Significa que eu tenho que ficar minha vida inteira chupando o dedo aqui embaixo, no degrau de baixo? Não, porque eu sou chamado para continuar melhorando, dia após dia, semana após semana, culto após culto.
evento após evento, acampa dentro após acampa dentro, eu sou chamado a continuar melhorando. Ontem vieram algumas pessoas no acampa dentro aqui pela primeira vez. E talvez essa pessoa tenha olhado para as pessoas da nossa igreja e falado assim: nossa, como os jovens são unidos, nossa, como eles são simpáticos, nossa, como eles abraçam a causa, olha como eles brincam, olha como eles participam da gincana. Porque nós já estamos aqui há mais tempo, irmãos. Nós já estamos numa medida. Quem está chegando agora está no outro. Mas isso não significa que se ele voltar o ano que vem, ele tem que continuar do lado de fora, né? Lá tudo de novo. Não, agora ele pode promover a medida dele. E essas coisas, irmãos, por que nós estamos falando? Porque somos chamados a uma melhoria constante, degrau por degrau. E se nós não entendermos esse lugar para onde o Senhor nos chama, de melhoria constante, nós corremos o risco de ficar 10, 20, 30 anos na igreja e não melhorar nada naquilo que nós fazemos no Senhor. Talvez, irmãos, você conheça pessoas assim. Talvez no nosso meio tenham pessoas assim, que já estão há 5, 10, 15 anos na igreja e não mudaram nada, não abandonaram nada, não permitiram o Senhor tirar nada. Tem gente que eu entrei na igreja fumando. Tá bom, irmão, você entrou fumando, mas continua fumando depois de 5, 10, 15 anos. Está errado. Faz sentido? Porque não teve aquela mudança de degrau. Eu entrei na igreja, pastor Vitor, eu não sabia nem quantos livros tinha na Bíblia. Tá bom, irmão, glória a Deus, você entrou, subiu o primeiro degrau. E agora? Agora já tem 5 anos que eu estou na igreja, mas sabe o que? Não, eu continuo sem saber nada. Então está errado, cara. Eu entrei na igreja, pastor Vitor, eu não sabia nenhuma música. As únicas músicas que eu sabia, pastor Bruno, eram as marchinhas do carnaval que tocava perto da minha casa. Tá bom, faz parte, acontece. Mas e agora que você já está aqui há bastante tempo? Quantas músicas você sabe? Eu preciso saber música, pastor Vitor? Precisa. Porque se você não tiver louvor nos seus lábios, na hora que você estiver com a mente vagando, sem você perceber, você está cantando outras canções que não louvam o Senhor. Porque a minha boca vai falar do que, irmãos? Que o meu coração estiver cheio. E se ano após ano, degrau após eu não me preocupar em mudar nada dentro de mim, irmãos, eu venho para a igreja com uma mochila cheia de lixo, cheia de pecado. Agora, se degrau após degrau não for tirando o pecado, colocando santidade, tirando coisas ruins, colocando coisas boas, tirando coisas do mundo, colocando coisas do Senhor, tirando padrões que o mundo impõe para mim e colocando padrões da palavra, quando eu for tirar dessa mochila do meu coração, o que eu vou tirar? A palavra diz que o homem bom, do bom tesouro do seu coração tira coisas boas, mas e o homem mau? Do mau tesouro do seu coração também tira coisas más. Então, irmão, chegou na igreja, está com a mochila nas costas? Não tem problema, mas se puder melhorar, faça isso. E quando a gente diz se puder melhorar, irmãos, não é que alguns não vão ter oportunidades. A questão é que as oportunidades nem sempre vêm no mesmo tempo. A promoção de degraus no reino dos céus não é igual concurso. Olha, gente, todo dia 25 de dezembro vai ter um concurso para nós sermos promovidos no Senhor. Não é assim que funciona. Os irmãos lembram de José, a história de José? José era o filho mais novo ou mais velho de Jacó? Ele era o penúltimo filho. Depois dele só teve Benjamim. Então ele era na época dele era o caçula. Quem era o filho mais velho de Jacó? Rúben, primeiro filho. Quem era para ter mais moral com o pai? Primogênito, concorda? Quem viveu mais tempo com o pai? Primogênito. Sim ou não, irmãos? Está acompanhando o raciocínio? Então tá, um era para ter mais tempo, um era para ter mais moral porque era primogênito, era para ter mais moral porque viveu com mais tempo com o pai. Aí vem José lá na rabeta da filha, lá na rabeta da fila. E a palavra diz que Jacó amava José, que era o filho da sua velhice. José estava o tempo todo obedecendo o pai, acompanhando o pai. Vai lá ver como é que seus irmãos estão. Estou indo, pai. Ia lá e voltava. O último que chegou, quem tinha mais honra com o pai? O último. Mostra para nós, irmãos, que subir os degraus da nossa vida não tem a ver com tempo, tem a ver com comunhão. Faz sentido? Quanto mais comunhão, quanto mais disposição a gente tem para estar perto do pai, mais rápido a gente sobe. Então, irmãos, cada um no seu patamar, mas cada um com o mesmo convite de melhorar.
Se eu perguntasse para você hoje, vamos numerar o degrau que nós estamos. Você está em qual degrau? O primeiro? Comecei a subir agora. Não, já estou no segundo, pastor Vitor. Não, já estou no quinto, já melhorei algumas coisas, já aprendi, já entendi que eu tenho que ler a Bíblia, já faço meu jejum. Não, estou no 23º degrau. Já venho na igreja, já oro, já faço essa obra. Pois é, irmãos. Ainda que você estivesse no 1000º degrau, hoje o Senhor te convida a pular do 1000º para o 11º degrau. A escada é infinita. Quando o Senhor, irmãos, tirou Israel do deserto, do Egito, para onde que Deus estava levando o povo? Tirou o povo do Egito, era para levar para onde? Mas o Senhor disse assim, olha, a terra não está vazia. Lá é a terra dos heteus, dos heveus, jebuseus, amorreus. Vocês vão ter que brigar quando chegarem na terra. Vai ter luta, não vai? E se a gente olhar lá na frente no livro de Josué, a gente vai ver que foram 31 reis, 7 anos de peleja, muita luta. Israel ia ter que brigar. Mas quando eles saíram da terra, Deus falou com eles, gente, então, estou pensando aqui, eu acho melhor mandar vocês darem a volta lá embaixo, porque mesmo que a terra dos filisteus seja bem pertinha, é melhor mandar vocês dar a volta lá embaixo. Porque se vocês passarem pela terra dos filisteus, quando vocês tiverem brigas, vocês vão querer voltar para trás. Mas Deus tirou eles da terra do Egito para levar para uma terra que eles teriam que brigar. Por que então Deus não deixou eles brigarem ali, mandou eles darem a volta? E se você ver a história, lá na frente eles vão brigar com os filisteus um monte de vezes. Por que Deus não deixou eles brigar ali, irmãos, naquele momento? Porque aquela ainda não era a medida deles. Fica tranquilo, filisteus, vai chegar a hora de vocês brigarem contra Israel, Israel contra vocês. Israelitas, fiquem de boa, esquenta a cabeça com os filisteus não, vai chegar a hora de você guerrear contra eles. Por enquanto vamos dar a volta lá embaixo, vamos brigar aqui com os amalequitas. Moisés, só pôr do monte aí, estende a mão para orar. E assim o povo foi ganhando casca, foi ganhando força, para que quando chegasse a hora de lutar contra os filisteus, eles estivessem preparados para aquilo. Irmãos, Deus não vai nos cobrar coisas de um degrau que nós não estamos. Amém? Deus não vai impor para nós responsabilidades, obrigações de um degrau, de uma medida de fé que a gente ainda não está. Agora, na medida que nós estamos, nós precisamos dar conta dela. Eu não posso cobrar da minha filha Alice que ela tem responsabilidade de sustentar a irmã dela. Faz sentido? Não, essa responsabilidade é minha. Ela não está nesse degrau. Mas eu posso cobrar dela um auxílio para quando nós precisamos sair, ela cuidar da irmã. Não é a medida que ela consegue dar conta. E assim, irmãos, nós vamos sendo promovidos diante do Senhor. Um dia eu falei assim, Alice, eu vou só aqui na venda e já estou voltando, tá? Olha a sua irmã por 5 minutinhos. E ela deu conta. Hoje eu vou dar uma voltinha maior, tá? Deu conta de 10 minutos. E assim nós vamos promovendo diante do Senhor. Da mesma forma que nós somos promovidos também diante dos homens, nós também somos promovidos diante do Senhor. Quando a gente olha, irmãos, para a história do povo israelita, entende que da mesma forma como o Senhor os conduziu pelo deserto, para que eles tivessem tempos de se preparar, sabendo que todos faziam parte do mesmo exército, todos faziam parte da mesma missão, mas esperando a promoção aos poucos, da mesma forma nós trazemos para a nossa vida. Dentro da igreja, irmãos, nós temos pessoas espalhadas ali, cada um num degrau diferente. Sabe quando a gente olha nos filmes, aqueles navios de guerra, grandes, bonitinhos? Se o navio é de guerra, irmãos, quem que é a pessoa mais importante no navio de guerra? Quem está dando tiro? Talvez? A gente pode pensar assim, o navio é de guerra, então é mais importante que ele que está fazendo a guerra. Aí eu te pergunto, quem é mais importante no navio de guerra? Quem está dando tiro? Ou a tia que está fazendo almoço lá na cozinha para sustentar aquele que está dando tiro? Quem é o mais importante, irmãos? Não tem mais importante. Cada um tem a sua missão, cada um tem o seu lugar, cada um tem a sua função dentro dessa estrutura. Da mesma forma também, o corpo do Senhor.
Da mesma forma também a igreja do Senhor. Paulo diz assim: se a mão disser ao pé, só porque eu não sou pé eu não tenho utilidade, porventura o pé pode fazer função da mão? O olho pode fazer função do nariz? Não, irmãos. Todos têm função diante do Senhor. Todos têm um lugar diante do Senhor. Onde é que está o segredo então, pastor Vitor? Abre aí comigo, irmãos, Eclesiastes capítulo 9, verso 10. Diz assim: tudo que te vier a mão para fazer, fazes conforme as forças de quem, irmãos? As tuas forças. Pois na sepultura onde você vai, não há atividade, nem planejamento, nem conhecimento e nem sabedoria. A versão da minha Bíblia está descrita assim: olha, o que suas mãos tiverem que fazer, façam com toda a sua força. O que isso mostra para nós, irmãos? Que Deus tem uma medida de fé para cada um, e cada um na sua medida de fé. Tudo que te vier à mão, faça conforme as suas. Tem gente, irmãos, que tem dificuldade de falar em público. Então, se pegar o microfone e botar na mão dela e falar assim: fala aí na frente, irmão, lê um texto. Acontece ou não acontece, irmãos? Porque ainda não é medida. Mas vai chegar a hora de ter medida dela. Se vai chegar a hora de ter a medida dessa pessoa, o que é que ela precisa fazer? Aquilo que vem à mão dela hoje, ela precisa fazer conforme as forças dela hoje. Aquilo que o Senhor está confiando nas suas mãos hoje, é para você fazer conforme quais forças? A força que você vai alcançar quando você estiver no 5º degrau? Não, conforme as forças que você tem hoje. Pastor Vitor, Deus está me colocando no meu coração para me pregar para minha vizinha, como é que eu faço? Eu tenho que pregar igual pregava Billy Graham? Não, faça conforme com as suas palavras, do seu jeito, com seus acertos, com seus erros. Deus colocou para você fazer, conforme as suas forças. E se eu ficar olhando lá para cima, nossa, o pastor Luciano Subirá fala tão bonito, fala mesmo, irmãos, mas aquela é a força dele, aquela é a medida dele, ele já subiu alguns degraus, nós estamos no outro degrau. Então faça conforme as suas forças. Esses dias as irmãs estiveram lá no Decente, 30 mil pessoas no estádio. Irmãos, eu não sei como é que eu falo para 30 mil pessoas. Eu não sei se na hora que eu vejo aquele 30 mil pessoas. Irmãos, entende o que eu estou querendo dizer? Nós temos medidas diferentes, irmãos, mas em todas as medidas Deus tem algo para confiar nas nossas mãos. Tudo que te vier à mão, faça conforme as tuas forças. E não é conforme parte das suas forças, é conforme todas as suas forças. Não é conforme as forças de outra pessoa, é conforme as tuas forças. Por que estou querendo dizer isso? Porque se nós não formos excelentes, irmãos, na estação ou no degrau que nós estivermos, nós não podemos subir para um degrau de cima. Nós não podemos mudar para um outro degrau na escada infinita rumo à melhoria como cristãos, se nós não cumprirmos com zelo aquilo que o Senhor já tem confiado nas nossas mãos. Eu não posso pensar que eu vou ser um obreiro de excelência se eu não sou um membro de excelência. Faz sentido? Eu não posso pensar que eu vou ser um pastor de excelência se eu não sou um obreiro de excelência. Eu não posso pensar que eu vou ser um Supra Power Plus, um apóstolo de excelência, se aquilo que Deus está confiando na minha mão hoje eu não consigo fazer com excelência. Então eu preciso olhar para o degrau onde eu estou hoje, na medida de fé que eu estou caminhando hoje, e fazer tudo com a máxima excelência que eu conseguir. Se a sua medida hoje é ficar na portaria, faça com toda excelência. Se a sua medida hoje é recolher os copos no final do culto, faça com toda excelência. A minha medida hoje é só chegar e passar uma vassoura na igreja, então seja o melhor passador de vassoura na igreja que Deus levantou para o dia de hoje. E isso, irmãos, é caminhar no degrau que você está entendendo. Assim, olha, quando eu cumprir esse degrau, quando o Senhor olhar para mim e falar assim, você está pronto, glória a Deus, pode subir para o degrau de cima. Irmãos, só chega na 4ª série quem foi aprovado na 3ª. E assim qualquer ano escolar. Então, se nós entendemos que existe esse processo para nós sermos conduzidos a uma melhoria no Senhor. Lembra quando o profeta Ezequiel tem uma visão do templo, dos rios saindo de baixo do templo do Senhor? E ele fala que ele deu uma volta e meia assim no templo, foi para o norte, foi para o leste, e de repente ele para e vem um homem com uma vara de medir. Não é assim a visão, irmãos? E ele mediu 1000 côvados. Quanto que dá 1000 côvados? 500 metros. Vamos arredondar.
mediu 500 metros, e falou assim, anda, e ele andou os 500 metros, lembra? Não é assim que está na visão lá, irmãos? Aguinha no tornozelo, e ele olhou para a aguinha no tornozelo, dominou a água no tornozelo, aqui ó, água no tornozelo, pulando na poça d'água, água no tornozelo. E agora? Você já percorreu os 500 metros da água no tornozelo? Percorri. Ah, tá bom, então agora eu vou medir mais 500 metros. Ele poderia olhar e fazer como a Ayla, nossa filha. A Ayla, você bota 5 colheres de arroz, ela come 2 e fala assim, mãe, bota mais. Tem mais 3 aí dentro. Ela nem acabou aquilo que ela recebeu, que ela já está querendo mais. E às vezes a gente precisa lidar com isso, porque ela é criança, a gente está ensinando. Mas quantas vezes, irmãos, como cristãos, a gente não faz isso? A gente nem valoriza a medida que o Senhor deu para nós, e a gente já está olhando para outra medida, fala assim, poxa, eu não desenvolvo no meu ministério, porque não me deram oportunidade ainda? Eu ainda não sou excelente, porque eu ainda não sou o rei de Israel? Não, irmãos, Deus chamou Davi para ser rei quando ele estava lá no pasto, cuidando de ovelha, era o degrau dele, mas ele era excelente naquela medida, e é isso que o Senhor quer trazer para nós. O que Deus está confiando na nossa mão hoje? Deus confiou na minha mão o ministério da limpeza, nem tem, mas deixa Deus usar aí. O que é a sua função? Chegar todo dia na igreja, ver se tem papel no banheiro, tem papel toalha, ver se tem... Se for, irmãos. A Priscila teve um colega de trabalho que tem uma história muito bonita. Trabalhava numa empresa como faxineiro. Se eu estiver errado, depois você me corrige, tá bem? Trabalhava numa empresa como faxineiro. E ele era muito humilhado na empresa, muito humilhado, a ponto de no banheiro masculino algumas vezes as pessoas passarem excremento humano na parede para zombar dele. Sabe o que ele fazia? Era excelente no degrau em que ele estava, às vezes chorando, às vezes com raiva, mas a palavra diz que aquele que semeia com lágrimas, com alegria voltam colhendo. Era excelente. Os donos da empresa, os diretores, falaram assim, olha rapaz, você é bom mesmo nesse negócio que você faz, hein? Vamos criar um cargo de diretor do departamento de limpeza. Irmãos, promover, ele é diretor de um departamento que nem existia, porque ele era excelente no degrau que Deus tinha confiado. Então, irmãos, vamos observar o lugar que Deus está nos colocando, para a gente entender que existe um tempo para essa medida. E se a gente entender que tem um tempo para a gente ficar em cada degrau, a gente não perde tempo demais nele. Assim que a gente cumprir o requisito, Deus nos promove para outro. E assim que a gente cumprir o requisito, Deus nos promove para outro. E a gente vai crescendo, a gente vai amadurecendo. Lembra da árvore, lá de Salmo 1? Lembra, irmãos? Bem-aventurado é o homem que não anda no conselho de ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores, antes tem o seu prazer na lei do Senhor e na sua lei medida de dia e de noite. Ele será como árvore plantado junto a ribeiro de águas, cujas folhas não murcham, mas o fruto vem quando? Na estação própria. E aí tem algo interessante para nós, posição e condição. A condição, irmãos, da árvore pode mudar. Como assim, pastor Vitor? No momento ela está dando fruto, no outro momento ela não está dando fruto. No momento os frutos estão mirradinhos, porque está no começo da estação, no outro momento os frutos já estão bem fortes. Passa mais um pouquinho, os frutos já estão murchando, já para cair, porque vai mudando a estação. Então a nossa condição ela vai mudando, não vai? Vai mudando. Agora a nossa posição não muda. Repare que em nenhum momento a árvore deixou de ser uma árvore plantada junto a ribeiro de águas. O fruto vem em qualquer estação, quando chegar a estação pode, mas o pé dela continua na água. O pé dela continua firme, recebendo os nutrientes da água. As folhas nem murcham. Então, irmãos, independente do degrau onde nós estivermos, que nós sejamos folhagem vistosa. Você está feliz trabalhando na portaria da sua igreja? Estou, porque esse é o degrau que Deus me colocou por enquanto. Daqui um dia eu estou no outro degrau, eu vou continuar vibrando do mesmo jeito. Nossa, mas você está feliz lá na cozinha, cozinhando com os irmãos enquanto está todo mundo lá no evento? Estou, porque é o degrau que Deus me colocou hoje e eu faço ele com excelência para Deus me promover daqui a pouco. Então, irmãos, nós precisamos guardar isso no nosso coração. A escada ela é infinita. Não há lugar que nós estejamos no Senhor que nós não tenhamos nada para melhorar. Pastor Vitor, eu já subi alguns degraus, eu consigo jejuar, consigo orar, glória a Deus. Você jejuou quanto tempo?
Ah, só consigo jejuar 3 horas. Então, começa a jejuar 4 horas. Nossa, pastor, é muito difícil. Eu sei, irmão, mas começa. Se fica difícil para você pular 1 hora, pula meia hora. 3 horas e meia. Nossa, eu já jejuo até meio-dia, graças a Deus. Partindo do pressuposto que você ficou a noite inteira sem comer. Não adianta você acordar às 6 da manhã, comer um prato de feijoada e jejuar até meio-dia, não vale não. Jejum até meio-dia, glória a Deus, irmãos. Agora suba mais um pouquinho, vai até 3 da tarde. Conseguir, vai até 18 horas. Conseguir, vira para outro dia. Nossa, mas é muito difícil. É difícil porque você está olhando para o degrau de outra pessoa. Olha para o seu degrau que você estava ontem. Ontem você só fazia até meio-dia. Até ontem você só lia um versículo, hoje você lê 2. Até ontem você só orava 5 minutos, hoje você ora 10. Você orava meia hora, hoje você ora 1 hora. E assim, irmãos, a gente vai melhorando dia após dia, subindo esse degrau dessa escada infinita de melhoria no relacionamento com o Senhor. Irmãos, sabe o que eu tenho muito medo? Muito medo de chegar um dia lá na frente, olhar para trás e ver que eu sou a mesma pessoa que eu era 5, 10 anos atrás. Que eu não melhorei nada, eu não cresci nada, eu não conheci nada novo do Senhor, eu não vivi nenhuma experiência nova. Irmãos, nós não podemos correr esse risco. Passar 5 anos, a gente tirar o pé assim, até fundo do nosso lugar, no degrau que a gente estava, porque a gente não melhorou nada. Então nós somos chamados para esse lugar de crescimento no Senhor. Faz uma listinha. Qual que é o máximo que eu consigo jejuar? Tanto. Minha meta é melhorar. Qual que é o máximo que eu consigo ler a Bíblia? Tanto. Minha meta é melhorar. Eu só oro tanto tempo. Minha meta é melhorar. Eu só vou na igreja 1 vez por mês. Então minha meta é melhorar. Eu não preguei para ninguém esse mês. A minha meta é melhorar. Porque eu preciso ser excelente naquilo que Deus está confiando na minha mão. E assim, irmãos, nós vamos crescendo. Degraus após degrau. Amém? Não se cobre, irmãos, ensino médio para quem está no ensino fundamental. Pode ficar tranquilo. Deus não vai te pedir nada que você não tenha condição de fazer. Deus não vai te pedir nada que seja impossível de ser feito. Amém? Para alguns irmãos, levantar isso aqui vai ser bem difícil. Para outros vai ser fichinho. Concorda comigo? Porque cada um tem um nível de força diferente. Mas naquilo que Deus já te deu força, naquilo que Deus já confiou nas suas mãos, faça com toda excelência. Amém? Vamos orar no nome de Jesus?